Ou seja, a pessoa corajosa é aquela que entra num combate disposta a cair morta. Ou seja, disposta a dar a própria vida. Isso é intemperança, que pode gerar até a bestialidade, vai dizer São Tomás de Aquino. O que é bestialidade? É quando a gente fica pior que um bicho. Temperança, ela não é a repressão, como uma represa, mas ela é como a margem de um rio, que canaliza a força animal do ser humano de maneira ordenada. O que é justiça? É dar ao outro aquilo que lhe é devido. É dele, pronto, acabou. Quem sou eu para tirar dele? Se você estiver mergulhado nas paixões, você não vai contemplar a verdade. E o que ordena as paixões? A virtude. De fato. Olá, esta é a última aula do tema da educação para a sabedoria. Agora nós vamos analisar esse tema a partir do viés da política. Lembrando que a política em filosofia não tem o mesmo significado da política partidária que nós estamos acostumados a ouvir e ver na televisão. A política em filosofia diz respeito à busca do bem comum, que se dá pelas relações humanas. E isto é mais profundo, obviamente. Antes de entrar na questão da política mesmo, eu gostaria de lembrar algumas coisas e, ao mesmo tempo, aprofundá-las, para que isto fique claro de uma vez por todas, já que até aqui nós chegamos em um ponto muito importante, que de certa forma é essencial a esse curso, que é o tema da educação para a sabedoria. Nós precisamos entender realmente o que vem a ser a sabedoria e o que, consequentemente, vem a ser a educação para a sabedoria, que é a melhor educação. A finalidade da educação voltada à sabedoria, como já vimos, é a melhor finalidade para um ser humano. Há, então, alguns pressupostos importantes para que nós entendamos por completo esta realidade que é a educação para a sabedoria, e esses pressupostos foram analisados nas aulas anteriores. Nós já falamos um pouco da história, de como isso se deu e como não se deu também em alguns períodos históricos da filosofia. Também falamos da psicologia que envolve a preparação para a sabedoria, já que a sabedoria é uma realidade estritamente imaterial e a inteligência que é utilizada para ela tem que ser desenvolvida de algumas maneiras específicas. Por exemplo, desenvolvendo alto nível de abstração. Na aula passada, nós chegamos à conclusão de que um dos pressupostos fundamentais à sabedoria, que sem ele nós não a alcançamos, é a aquisição das virtudes. As virtudes que fazem com que o ser humano seja mais humano e consiga usar a sua inteligência em grau máximo, já que é esse grau máximo a sabedoria mesmo. Então agora nós vamos adentrar um pouco mais profundamente a virtude da sabedoria, entender como é que se dá esta ideia realmente da contemplação da verdade, já que esta é a essência do curso e, ao mesmo tempo, a melhor finalidade da educação. Vou ler aqui alguns trechos muito bonitos, por sinais, mais profundos, então preste atenção. O hábito da sabedoria, lembrando que hábito é virtude, né? Já que a virtude é um hábito, então aqui ele está se referindo à virtude da sabedoria. O hábito da sabedoria vem aperfeiçoar nossa vida intelectual como uma virtude que sintetiza de um modo eminente as perfeições do hábito dos primeiros princípios e do hábito das ciências. É algo de uma ordem superior. Aqui ele está citando dois elementos fundamentais da inteligência, duas propriedades da inteligência, ou poderíamos dizer até duas virtudes do âmbito da razão, que é os primeiros princípios do ser que nós estudamos quando falamos do De Magistro, e também a virtude da ciência, que é a virtude que busca a essência das coisas, a causa
de cada uma das coisas. A sabedoria, segundo o autor, é muito mais elevada do que a ciência, do que os primeiros princípios. Por quê? Porque a sabedoria se refere à causa primeira. A causa primeira, ou o primeiro motor, como diz Aristóteles, é o próprio Deus, é o fundamento da realidade. Então a sabedoria não é de coisas humanas e nem de uma possibilidade humana, é algo sobre-humano. É algo que nós buscamos naturalmente como princípio de tudo, a causa de tudo e o que reúne tudo em si. E é isso que está dizendo aqui, é algo de uma ordem superior. As demonstrações científicas que procedem do hábito da sabedoria são normalmente mais rigorosas e mais certas do que aquelas das demais ciências. Ao contrário do que vai dizer o positivismo, de que a ciência é a meta fundamental e última do ser humano, a sabedoria é além da ciência. Então, a sabedoria, ela, de certa forma, ela vai potencializar a ciência, porque enquanto a ciência é das causas, a sabedoria é da causa primeira que reúne em si todas as causas. E isso faz com que, inclusive, a própria ciência seja aperfeiçoada à medida que alguém alcança a virtude da sabedoria. Essa sabedoria mesma que é buscada pelos filósofos, já que filosofia vem de filosofia, amor à sabedoria. Então é a busca dessa sabedoria que nós estamos fazendo quando estamos fazendo filosofia. E quando nós alcançamos esta sabedoria, pela participação do intelecto humano no intelecto divino, nós alcançamos um patamar do qual tudo fica mais claro. E é isso que é sabedoria. Os julgamentos, obras do hábito da sabedoria, são os mais penetrantes e os mais exatos. Óbvio, se você participa do intelecto divino, você consegue participar da própria obra da criação. Você consegue ver a causa das coisas na sua própria origem. E é aí sim que nós começamos a ter a capacidade de ordenação das coisas. Por isso que São Tomás de Aquino diz que é próprio do sábio contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. Ordenar as coisas significa participar do intelecto criador delas e assim, descobrindo as suas causas, saber em que elas devem se dar, de qual maneira, de qual ordem, qual é a finalidade de cada uma delas. A partir da sabedoria nós temos uma visão diferente do que é o mundo, do que é a vida e do que é tudo, na verdade. A contemplação faz com que o nosso espírito seja verdadeiramente atraído e finalizado por esta verdade que se lhe impõe como seu bem último. Não se trata, portanto, de uma adesão parcial, relativa e momentânea, como podem exigir alguns de nossos julgamentos afirmativos, mas de uma adesão total, absoluta, necessária, que por sua natureza permaneceria sempre em ato, pois a nossa inteligência não pode alcançar um bem mais excelente. Ou seja, quando nós alcançamos essa virtude, nós repousamos o nosso apetite intelectivo. Nós queremos intelectual, no sentido de que aquilo que eu sempre busquei, eu achei. O fundamento da minha vida, o fundamento de tudo, está na sabedoria. E por isso que, quando eu falo tudo, eu estou falando de total, absoluto e necessário. Eu não estou falando de algo passageiro, de algo possível, de algo parcial. Eu estou falando de algo total, absoluto e necessário. É uma virtude que é completa, que é a rainha de todas as virtudes. Então, quando nós alcançamos isso, nós alcançamos um patamar praticamente sobre-humano, ainda enquanto humanos. E isso faz da virtude da sabedoria aquela que é de mais alto nível. E se é assim, e se o ser humano pode alcançá-la, por que não favorecer esta busca por um processo educativo que visa justamente a sabedoria? É isso que nós chamamos de educação para a sabedoria. Se de fato nosso ato de contemplação filosófica não dura sempre, isto se deve a razões extrínsecas à sua natureza. Mas nele mesmo, em sua estrutura essencial, este ato escapa ao tempo. Em certo sentido, pode-se dizer que ele se assemelha à eternidade da vida divina. Imperfeitamente é verdade,
mas de modo real. Então, quando nós alcançamos a sabedoria, nós alcançamos algo da vida divina. Algo de divino fica em nós quando nós alcançamos a sabedoria. Porém, nós não deixamos de ser seres humanos. E o ser humano tem, pela sua própria natureza, limitações que impedem que ele viva só da sabedoria e da contemplação da verdade. Por exemplo, o cansaço, o sono, todas as dificuldades que remetem à própria materialidade da vida humana. E isso faz com que a gente não consiga viver eternamente na sabedoria. Então nós temos uma participação, justamente uma participação de algo que a gente não é, mas que a gente tem por estar junto, na mesma presença, na atualidade da coisa. Nós estamos ali participando a partir desta participação. Temos uma experiência que nós queremos retornar a todo momento, mas que nós somos constantemente, parece que, puxados a uma tendência de não permanecer nesta virtude, porque nós somos ainda seres humanos. Daí que Platão e todos os teóricos de cunho platônico vão negativizar a materialidade do corpo em detrimento desta virtude. Não que isso seja correto, mas isso mostra que o que é a sabedoria dentro da natureza humana. É uma participação em algo sobre-humano, mas nós não deixamos de sermos seres humanos, e isso dificulta a coisa. Mas, para nós entendermos, isso é importante. Dado o caráter teórico e especulativo deste ato, não se trata aqui de uma consciência de ordem sensível e afetiva, mas de uma consciência puramente intelectual. Então, quando nós alcançamos essa virtude, que é a rainha das virtudes, nós não vamos sentir um gosto, um prazer, ou qualquer coisa que remeta às faculdades concupiscíveis do ser humano. Nós vamos sentir, sim, a fruição intelectual, que é um sentimento que, na verdade, não é sentimento. É muito insuficiente essa palavra, sentimento, porque o sentimento se refere a realidades materiais, mas é parecido com um sentimento, no sentido que é um sentimento intelectual, mas é equivocado o uso desse termo. E por isso que se fala de fruição. A fruição é um gozo espiritual de algo, né? E espiritual que eu falo é que não é material. E isso gera felicidade, mas não a mesma felicidade, por exemplo, que nós sentimos quando nós sentimos prazer sexual, por exemplo. Não é algo desta natureza. É algo de uma natureza estritamente humana. Não tem nada de animal aqui. E isso faz com que isso seja extremamente elevado. De tal modo que hoje é praticamente imperceptível para a maioria das pessoas. O que pode ser que seja isso? Né? Por quê? Porque nós estamos muito distantes. A educação para a sabedoria se perdeu há muito tempo. Então agora é necessário pelo menos um retorno. E esse retorno passará inevitavelmente pela educação para a virtude, que é requisito para a sabedoria. Tá? Esta virtude da sabedoria, virtude suprema, estabelece entre Deus e nós, entre a inteligência divina e a nossa, uma certa semelhança que nos permite levar a mesma vida que Deus e conduzi-la como uma vida que nos é connatural e não estranha e penosa. Graças à connaturalidade que a sabedoria estabelece entre a primeira inteligência e a nossa inteligência, este ato de contemplação pode expandir-se até a alegria. Então, aquilo que nós sempre buscamos, naturalmente buscamos, nós conhecemos pela sabedoria. E isso vai gerar uma alegria no ser humano, porque é uma alegria de um encontro de alguém que nós buscamos desde quando nós atingimos a idade da razão. O sentido da nossa vida repousa
na virtude da sabedoria. E isso é extremamente elevado, é uma virtude suprema que estabelece entre Deus e nós, entre a inteligência divina e a nossa, uma certa semelhança. Ou seja, quando você participa da inteligência divina, você, ainda enquanto ser humano, está mais divinizado. Ou seja, há algo de sobre-humano em você. Não por sua força, não pelo seu mérito criador, que isso não existe, mas sim pela vida divina na qual você participa. E isso quem está falando é Aristóteles. Tá? Nós precisamos entender que Deus, enquanto meta da nossa vida, sempre foi, até a destruição completa da filosofia, principalmente pela modernidade, a meta natural do ser humano. E isso, principalmente por essa virtude, que é a ligação que existe entre homem e Deus, entre homem e o fundamento da realidade, entre homem e Criador, entre criatura e Criador. A ligação se dá somente para o ser humano, porque só ele tem essa capacidade, por esta virtude. Então, esta virtude faz com que nós nos aproximemos do fundamento do mundo, de nós, de tudo, o fundamento da própria realidade. A realidade que é muito bela, que é majestosa, que é ordenada, que é um espetáculo, que nos mostra o que é a verdade. Esta realidade tem um fundamento. E o que nós buscamos não é a própria realidade em si, mas o próprio fundamento da realidade. E a virtude da sabedoria permite que nós participemos desta realidade fundamental, da realidade absolutamente absoluta, que é Deus. E isso aconteceu com muitas pessoas ao longo da história. E se isso não acontecer com nós, que pelo menos nós nos aproximemos disto, porque algo sempre vai ficar de toda esse trabalho que é muito penoso. E muito provavelmente o que ficar disso há de ser muito maior do que todas as mesquinharias que a gente está colocando como sentido da nossa vida. Né? E isso é muito importante. É a coisa mais importante desse curso. Né? Que a gente descubra o sentido da nossa vida. E o sentido mesmo da própria docência, consequentemente. A deleitação que lhe é associada produz no homem uma alegria que, entre todas as alegrias que o homem pode experimentar pela sua própria natureza, é aquela que mais se assemelha à felicidade divina. Ou seja, a felicidade absoluta. A alegria proveniente da virtude da sabedoria é a alegria divina, a alegria absoluta, perfeita, perpétua, contínua. E isso é o que nós temos que buscar. Ou nós vamos buscar a alegria imperfeita, passageira, que acaba a qualquer momento? Não. Mas o que é um ser humano? O ser humano é um animal racional. E onde está, então, a sua felicidade? Está nas suas potências, que só ele tem, que é a própria inteligência. Então, pela inteligência, nós podemos alcançar o intelecto divino. Obviamente, isso aqui não é teologia. Porque pela teologia, a coisa se dá de uma maneira muito mais radical. E a teologia católica, por exemplo, não desconsidera toda essa reflexão que a gente está aqui. Pelo contrário, ela potencializa tudo isso. Né? Mas, do ponto de vista filosófico, tudo isso aqui sempre foi dito. E esta alegria decorrente da virtude da sabedoria é algo que sempre foi buscado. E não por querermos alegria, porque queremos conhecer. E conhecer o quê? A causa suprema de tudo, o fundamento da realidade, que é Deus. Agora, olha o que vai dizer Hugo de São Vítor. No fim das contas, acaba sintetizando tudo que nós estamos falando aqui, como é típico desses grandes filósofos. A filosofia é o amor, o estudo e a amizade da sabedoria. Não, porém, de qualquer sabedoria, mas daquela sabedoria que, não necessitando de nada, é uma mente viva e a única e primeira razão de todas as coisas.
com o que se designa a sabedoria divina, a qual, não necessitando de nada, é uma mente viva e é a primeira razão de todas as coisas, porque à sua semelhança foram feitas todas as coisas. A ela, quanto mais nos conformamos, tanto mais nos tornamos sábios. É então que começa a brilhar em nós aquilo que na razão divina sempre existiu, transitando em nós aquilo que nele existe incomutavelmente. Aqui ele descreve tudo o que a gente já falou, né? A mente divina que criou todas as coisas é a sabedoria por excelência. A sabedoria que está nas coisas, ela provém da mente divina. A ordem que está nas coisas provém da sabedoria divina. Consequentemente, quando nós nos encontramos neste patamar intelectual, que é a sabedoria, a contemplação da verdade, nós estamos no contato com o Criador de tudo. E isso vai fazer com que, naturalmente, no intelecto criador, nós conheçamos a causa de tudo. E aí tudo faz sentido e tudo é reunido em uma única causa. E isso faz da virtude da sabedoria a virtude de excelência. Como a contemplação é o fim último conveniente à natureza do homem, somente pode ser motivação suficiente para o empreendimento deste porte aquilo que por sua natureza seja a maior de todas as forças que possua, que possa atuar sobre o homem. Ou seja, é muito difícil todo esse processo. Meu Deus, adquirir virtude é a coisa mais difícil que existe. Tá? Por exemplo, para você adquirir a virtude da paciência, você tem que querer ser paciente, você tem que se esforçar para ser paciente. Não basta que você só se esforce, mas é necessário que você busque situações em que a sua paciência é posta à prova, para que você reafirme várias vezes a sua paciência. E assim, depois de reafirmar várias vezes, pode ser que você alcance a virtude da paciência. Mas quem diz que é fácil ser paciente uma vez? Agora imagina você ser paciente constantemente até adquirir a virtude. Até isso ser a coisa mais agradável que tem na sua vida. Ser paciente e suportar as coisas com paciência. É muito difícil. E a virtude da paciência é uma das virtudes necessárias para você alcançar a sabedoria. Dentre outras tantas. São muitas. Então, tem que compensar muito. Né? Já que é tão difícil alcançar a sabedoria, tem que ser uma coisa muito boa. E isso é bom. Por quê? Porque é a melhor coisa. A melhor coisa de um ser humano é ele estar em contato com quem criou ele. Como não? Né? Ou a gente vai simplesmente fingir que a gente se autocriou. Ou, depois de ter sido criado, virar as costas para o Criador e falar que se dane o resto. Você acha que você vai ser feliz assim? Né? Não tem jeito. Então, quando você alcança a sabedoria, você alcança algo que você batalhou muito. E tem que compensar. E compensa. Né? Tanto é que São Tomás de Aquino fala que diante do que ele viu, tudo que ele escreveu é como palha. E todas as pessoas que alcançaram a sabedoria desconsideram todo o resto. Fama, dinheiro, prazer, em detrimento da sabedoria que alcançaram. Fala, se eu tenho que renunciar tudo, eu renuncio, mas a sabedoria eu não renuncio. Porque essa é a melhor coisa que existe. Todas as coisas procuram assemelhar-se à causa primeira. O ser inteligente, o ser humano, faz isto pelo movimento da inteligência, na medida em que intelige ao ser primeiro. A própria ordem do universo lhe é meio para tanto, fazendo com isto que o universo tenha para com a inteligência humana natureza de espetáculo. O ser inteligente é tal que tende por natureza a admirar esse espetáculo,
e, mediante isso, alcançar a sua fonte. Tal é o seu fim último, ao qual tendem todas as suas potências, razão pela qual este fim é deleitabilíssimo. Este fim é a sua própria felicidade, não porque ele é deleitabilíssimo, mas lhe é deleitabilíssimo por ser a sua felicidade. E nessa estrutura do universo, assim descrita, repousam os fundamentos últimos da educação humana. É para isso que nós temos que educar as pessoas. Para algo que é deleitabilíssimo. O que é deleitabilíssimo? É algo que não tem nada além disso para ser melhor. Então a educação deve ser para isso, para o que há de melhor. E o que há de melhor é algo muito difícil. E para isso é necessário educação. E para isso é necessário educação para as virtudes. Aqui nós chegamos no cerne, novamente, do curso. A necessidade de um resgate da educação para as virtudes. Mas vamos continuar.